Graças a paz, irmãos. Vemos assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Faremos a leitura do versículo de número 15 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, por tão grande privilégio de adorar ao Senhor e de cultuar o teu nome. Graças te rendemos porque sabemos que o Senhor está atento às orações que foram feitas aqui. Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem prazer em estar no nosso meio e tem recebido as nossas canções, a nossa adoração ao Senhor. Mas, Senhor, nesse instante, meu Deus, nós nos humilhamos na tua presença, reconhecendo, Senhor, a nossa pecaminosidade. E como essa pecaminosidade que possuímos, Senhor, ela venda os nossos olhos para a compreensão da Tua vontade. Senhor, nosso coração desmancha todas as teologias que o Senhor nos ensina. Ele corrompe, Senhor, toda a doutrina do Senhor. Ele perverte toda a verdade do Senhor e transforma tudo isso para o nosso próprio mal, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos lembra, meu Deus, das Tuas verdades. Nos traz à memória, Senhor, aquilo que pode nos dar esperança. Abre, Senhor, os nossos olhos pela fé, de maneira que possamos contemplar a Tua verdade e resgatar em nós, Senhor, a crença de que o Senhor nos salvou. Ensina-nos hoje à noite, meu Deus, a rendermos-nos aos Teus pés, de maneira que a Tua salvação nos seja novamente palpável. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos isso. Amém. Meus irmãos, a doutrina básica da reforma protestante que nós comemoramos no mês passado e que estamos comemorando durante todo o ano, é uma doutrina bem simples, ensina um princípio bem simples, chama-se justificação pela fé. Ao passo que muitos pensam de que foi um grande resgate do sola Escritura, na verdade nós vamos ver pré-reformadores já discutindo e levantando esse debate. A grande descoberta da reforma foi o justo vive pela fé, pelas mãos de Lutero. De maneira que essa doutrina é tão básica, a tal ponto que a fé cristã só se estabelece realmente quando essa doutrina ela é apregoada e devidamente crida. É tanto que Martinho Lutero vai dizer que se esse artigo da justificação for alguma vez perdido, então toda a verdadeira doutrina ficará perdida. O motivo pelo qual ele diz isso é que sem a justificação pela fé, sem a doutrina da justificação pela fé, todas as outras doutrinas da salvação desmontam, se desmancham, e nós não entendemos de fato o que o Senhor quer ensinar quanto à nossa salvação. Na verdade, meus irmãos, é isso que Paulo tenta mostrar aqui. Na verdade, ele vem por um perrengue grande aqui, porque ele já começou dizendo que sua doutrina, aquilo que ele pregava, não aprendeu de homens, mas aprendeu de Deus, e ele defende sua autoridade pelo princípio que ele está dizendo de que a mensagem que ele tem vem do próprio Deus. De maneira que os apóstolos concordaram com ele quando ele foi para Jerusalém para pregar.
Mas o mesmo Pedro que concorda com ele é o Pedro que tem uma atitude reprovável no texto que nós lemos e estudamos no mês passado. De forma que o comportamento de Pedro foi contradizente com a pregação que o próprio Pedro vai manifestar, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, quando vão discutir esse assunto. E Paulo diz: eu não mantive-me calado, pelo contrário, repreendi publicamente, porque o seu comportamento era reprovável, já que Pedro estava dividindo a igreja e transformando o partido dos judaizantes em um partido forte o suficiente, cooptando apóstolos e, consequentemente, mudando a própria história da igreja no futuro. É por isso que, de alguma forma, Paulo diz: eu confrontei. E uma vez tendo estabelecido aqui a sua autoridade, ele nos lembra qual é a doutrina básica. E pela primeira vez na carta aos Gálatas vai aparecer a palavra justificação. E ela vai aparecer não só como um verbo, por exemplo, ela aparece no versículo 16 e no versículo 17, mas inclusive como substantivo, como justificação e justiça, lá no versículo número 21. Mas a grande pergunta que se faz é: o que é que Paulo chama de justificação? Porque o grande conceito por trás da justificação é que eu preciso entender em que área ela era aplicada. O termo justificação não é um termo do nosso dia a dia, é um termo forense, é um termo usado em tribunais. Esse é um termo usado para dizer uma sentença que um juiz dá. É o contrário de culpado. Não é considerado necessariamente inocente, mas é considerado justo. É o princípio de que ele é declarado oficialmente diante da justiça que essa pessoa é justa diante de todas as acusações que foram feitas para ela. De maneira que temos dois aspectos bem claros nessa justificação. A primeira é um aspecto legal. Não há nenhuma acusação contra nós. Cristo na cruz do Calvário rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós e o apregoou na cruz, e ele humilhou as potestades do ar. Paulo diz: então quem nos intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Segundo aspecto aqui é que ele tem um aspecto muito prático também, de forma que a vida cristã agora ela é movida, ela é motivada, ela é direcionada com base nessa justificação. Então não só é uma coisa que aconteceu no passado comigo, mas é uma coisa que vai nortear a forma como eu vivo hoje. E é por isso que o apóstolo Paulo agora, não só na definição dos termos, ele começa a nos mostrar de alguma maneira como essa doutrina se aplica à minha crença, à minha fé, aquilo que eu entendo como sendo a verdade. Mas não só isso, ele se propõe agora a responder uma pergunta que Bildade e o Suíta, lá no livro de Jó, fez, que é: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como o homem pode se tornar justo diante de Deus? Paulo vai fazer isso de forma bem simples em dois momentos aqui. No primeiro momento, ele vai argumentar explicando essa doutrina, os versículos 15 e 16, e em seguida ele vai confrontar os seus inimigos, do versículo 17 até o versículo 21, mostrando que a doutrina que eles creem, ela sim é absurda, mas a doutrina da justificação pela fé, essa sim é a verdade de Deus. E aí vem a grande pergunta de Bildade que nós gostaríamos de olhar para a resposta dela hoje: como sermos justos diante de Deus? Pelo menos duas verdades sobre a justificação o apóstolo Paulo nos ensina aqui no texto. Primeira verdade, versículos 15 e 16: Cristo morreu para nos justificar. O apóstolo Paulo desmascarou Pedro no versículo número 14. Ele disse: como é que você de repente estava vivendo conosco aqui em Antioquia e convivendo em comunhão com os irmãos que eram gentios, mas quando chegaram os judeus vindos de Jerusalém, você mudou completamente o comportamento? Paulo olha para Pedro e diz: como é que pode? Você é judeu, mas não vive como judeu, porque aprendeu da liberdade vinda de Deus. Mas como judeu, Paulo precisa mostrar para Pedro e para todos os presentes de que eles são salvos da mesma maneira que os gentios, que não há uma distinção entre a forma como Deus salva. Daí toda a ideia dispensacionalista vai por água abaixo, já que o Antigo Testamento nos mostra que a salvação dos homens sempre foi da mesma maneira. Deus não salvava no Antigo Testamento de forma diferente. Da mesma forma, eles eram salvos pela graça, mediante a fé, e diante de Deus eles eram justificados por causa dessa fé. Paulo diz: nós somos judeus,
É por isso que no versículo 15 ele diz: nós, judeus, por natureza, não pecadores entre os gentios. Ele chega agora e diz: eu preciso levar para você, Pedro, que mesmo nós, judeus, não aqueles que como gentios vivem em seus pecados, nós que tentamos cumprir a lei, para nós não foi diferente. E isso nos leva a entender que Paulo de repente chega a dizer que a justificação não pode ser operada pelas obras da lei, mesmo eles sendo judeus e cumprindo a lei. Veja o versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Paulo conclama Pedro para dizer: Pedro, você é judeu. Ele disse isso no versículo 15. E de repente ele diz: como judeu você é cumpridor da lei, como eu também sou. Mas de repente ele lembra também que Pedro deveria lembrar-se de informações do passado. É por isso que a primeira palavra do versículo 16 é sabendo. Ele está dizendo: Pedro, eu não estou colocando uma coisa nova, não estou te ensinando uma coisa nova, é algo que eu e você, como judeu, nós já sabemos. E o que é que nós sabemos? Ele diz: o que nós sabemos é que nenhum homem, ninguém é justificado por obras da lei. O que ele está dizendo não é que a lei é inútil, a gente vai ver isso mais à frente. Não é que ele está dizendo que a lei é o passado e que nós vivemos debaixo da graça, que tudo agora é melhor e é mais fácil. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a lei nunca, em momento algum da história de Deus e de Israel, ela foi entregue ao seu povo com vistas à salvação. A lei nunca foi dada para que as pessoas galgassem sozinhas no cumprimento dela a salvação. E o motivo disso é muito simples. É porque o princípio por trás da lei nunca foi salvar ninguém, mas foi apresentar o pecado aos homens. É por isso que Paulo, olhando para essa condição, ele diz: eu preciso compreender que os judeus estão errados quando creem de forma diferente. O que é que os judeus criam? Em especial os judaizantes que estavam frequentando essa igreja. Em primeiro lugar, eles diziam: como é que eu faço para ir para o céu? Eles diziam: cumpra os mandamentos do Senhor. Não chame o nome do Senhor teu Deus em vão, guarde o sábado, honre pai e mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho. Mas não só isso, eles diziam: tem alguns aspectos também da lei cerimonial que precisam ser cumpridos. Tem que ter votos, tem que ter frequência nos cultos, tem que ter uma certa devoção diária, tem que ter tantos momentos de oração por dia, tem que ter determinadas festas que precisam ser praticadas, nós precisamos de determinados rituais religiosos. Note que todos os princípios que eles levantam nós precisamos de uma comunhão diferenciada com Deus, de forma que nós temos regrinhas a obedecer. Temos que jejuar, temos que orar, temos que dar a esmola, temos que ler a Bíblia, tem que ter esse momento, regrinhas em específicos para a salvação. E Paulo de repente nos lembra, meus irmãos, que não é bem assim, que a Bíblia não nos ensina isso, que nós não somos salvos por causa de regras religiosas, que nós não somos salvos pela nossa boa vidinha religiosa. Pelo contrário, Paulo diz: não, meu irmão, nós precisamos entender que o homem não é justificado por obras da lei, não é por essas coisas que nós somos salvos. Por que não? Porque a própria lei vai dizer que se um homem peca em um princípio só da lei, ele quebra toda a lei de Deus. Não interessa, não importa qual tipo de crime você cometeu, um único crime é o suficiente para condenação. Pode ter vários mandamentos, mas a quebra de um é o suficiente. E Jesus Cristo piora a nossa situação quando Ele nos lembra de que é muito mais fácil quebrar os mandamentos do que nós imaginamos. Porque você pode dizer assim: não, mas eu nunca cometi um assassinato, logo o mandamento que diz não matarás não se aplica a mim, eu nunca matei ninguém. Aí nós descobrimos que o próprio Jesus disse que quando eu fico com raiva de alguém sem motivo, e me iro contra ele, e me afobo contra ele, eu quebrei esse mandamento e me tornei um homicida. Quantos filhos você já matou como pai e como mãe? É impossível ser pai e mãe sem ter uma raiva de menino. Dá vontade de dar uma esganada de vez em quando, né? De pegar no pescoço, dar uma balançada assim. Pois é, aquela raiva que a gente deu de dar vontade de dar uma esganada. Pronto, você matou o pirraia. Parabéns, você é um assassino. Aí um pecadão para você. Ah não, mas eu nunca roubei. Aí a Bíblia chega e diz: mas toda vez que você cobiça alguma coisa que é do outro, que vestido lindo, mulher, ai como eu queria um desse que não pode. Pronto, roubou.
Ah, não, mas eu não adulterei, sou um marido trancado, aquele que não olha para a mulher para lado nenhum, eu vivo... Ah, sim, mas ficou assistindo novela, olha, e passou a mulher lá, e a mulher era bonita, estava seminua, pronto, acabou-se. Quebrou o 7º mandamento. Ou seja, meus irmãos, nós somos informados que não é possível ficar sem quebrar os mandamentos. Paulo diz, não é, meu filho, não é possível isso. Por isso que nem o homem não é justificado pelas obras da lei. Nós precisamos lembrar disso sempre, meus irmãos, porque infelizmente em muitas igrejas está se pregando isso de novo, está se ensinando isso de novo. O que eu preciso para ser salvo? Meu irmão, você vem para cá, muda o comportamento, se torna uma pessoa melhor, você vai se esforçar um pouquinho, você vai se animar, vai vir para a igreja, fazer muita oração, ler muita Bíblia, vai ser um servo fiel a Deus, e aí você vai para o céu. Meu irmão, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina que são nossos atos religiosos que nos levam para o céu, porque afinal de contas, o que nos leva para o céu é a justiça de Cristo que foi imputada a mim, não é por obras da lei. Então, quando uma igreja prega de que é necessário determinadas práticas para que uma pessoa seja salva, que ela precisa deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer determinadas coisas para ir para o céu, aí eu chego e digo, é lei, é obras. Entenda de uma vez por todas, diz o apóstolo Paulo, ninguém é salvo por obras da lei, ninguém é salvo pelo que faz. Mas como é que a gente é salvo, afinal de contas, pastor? Se nós não somos salvos pelo que nós fazemos, é porque nós somos salvos pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. Não são nossas boas obras que nos levam à salvação, é a obra de Cristo que nos leva à salvação. Olha a continuação do apóstolo Paulo, ele diz assim, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus. Paulo diz, eu sou judeu, Pedro, nós somos judeus, e nós somos judeus e sabemos que ninguém é salvo por obras da lei, Pedro. E se eu e você somos salvos, Pedro, é porque nós também temos crido em Jesus Cristo. Irmãos, precisamos resgatar a pregação que diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E não dê o dízimo depois, porque senão você vai para o inferno. Não, meus irmãos, o princípio é muito simples, crer em Jesus Cristo. É assim que somos salvos, é pela fé em Jesus que nós nos aproximamos do Senhor e somos abençoados com a justificação. Nós somos declarados oficialmente justos, de forma que quando Deus olha para nós, não nos vê mais como pecadores, Ele nos vê como justos, como Cristo é. Olha o que Paulo diz, nós cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. E o que ele está trazendo aqui, na verdade, meus irmãos, nesse texto, é o Salmo 148, versículo 2. Olha como é que ele termina o versículo. Porque por obras da lei, ninguém será justificado. Note que lá em cima ele é pessoal, ele diz, o homem não é justificado. Aqui embaixo ele é bem geral, bem universal, ele diz, ninguém, absolutamente ninguém será justificado pelas obras. Pelo contrário, nós somos justificados pela fé, é pela crença em Jesus Cristo, é crendo em Jesus que nós recebemos a sua justiça, é a crença, é a fé em Jesus que nos salva, não o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós cremos nas obras de Cristo, e nessas obras de Cristo é que nós nos fiamos, é nas obras de Cristo que nós nos escondemos, é nela que nós confiamos para a nossa salvação. Nós somos informados pelo apóstolo Paulo, de que de uma vez por todas, nós não temos em que nos agarrar, nós não temos em que nos segurar, a não ser na obra pessoal de Jesus Cristo. Nós somos justificados, porque Cristo morreu na cruz para nos justificar, e nós cremos em Jesus Cristo para ganhar de graça essa justificação. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque a doutrina católica romana se infiltrou nas igrejas, e se infiltrou novamente, trazendo uma série de regrinhas de como ir para o céu, trazendo uma série de regrinhas de quais são os atos que eu tenho que praticar para ir para o céu. E essas informações vieram porque muitas igrejas evangélicas têm os mesmos princípios de salvação, a mesma doutrina da salvação da igreja católica. O que aconteceu é que Santo Agostinho levanta
o princípio de que nós somos justificados pela fé, é crendo em Jesus Cristo que nós somos justificados. Se levanta um outro homem chamado Pelágio e diz: não, existe uma graça proveniente em nosso coração, existe alguma coisa em nós que nos faz decidir, existe alguma coisa em nós que nos leva a tomar as atitudes corretas. E se levanta em um concílio e eles dois se enfrentam e Pelágio perde, Calvino vence. O concílio declara que o pelagianismo é uma heresia, mas não consegue evitar que isso se espalhe dentro das igrejas. Se infiltra agora um modelo mais suavizado chamado semi-pelagianismo. Foi essa doutrina semi-pelagiana que as igrejas católicas assumiram, e é essa doutrina que é pregada nas igrejas evangélicas brasileiras. É interessante porque muitos pentecostais têm muita raiva dos católicos, mas creem a mesma coisa que eles. É a mesma doutrina, semi-pelagianismo, a mesma doutrina de que nós somos salvos meio a meio. Deus faz metade, eu faço o resto. Mais ou menos tipo aquele versículo que não está na Bíblia: faz tua parte que eu te ajudarei. E aí os crentes ficam pensando assim: o que é que Cristo fez? Morreu por mim, e agora? Agora eu me santifico para ir para o céu. Porque se eu não fizer esses esforços, eu não chego lá. E é por isso que tem uma cantora que chega a dizer: eu estou fazendo minha parte, eu estou pagando o preço para ir para lá. Ou seja, eu me esforço e vou. E aí Paulo chega e diz: não, meu filho, não é seu esforço, você não entendeu, é o esforço de Jesus. Não foi o que você fez, foi o que Jesus fez. Não é o que você pratica, é o que Jesus praticou. É a morte de Jesus Cristo na cruz que nos garante a salvação. Precisamos lembrar disso em nossas igrejas todo dia. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a crer que a salvação vem pelas obras, nós nos tornamos arrogantes. Isso gera arrogância. Aí a gente começa a orar, feito um publicano que orava, aliás, um fariseu que olhava para trás e via um publicano dizendo: Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu não sou que nem aquele maconheiro que está lá atrás. Aquele cabra vagabundo, miserável, não serve ao Senhor. Veja que o homem triste, meu Deus, ele não serve ao Senhor, ele não te dá o dízimo, ele não adora ao Senhor, ele não vem para a igreja, ele não ora, não lê a Bíblia. Vê que cara desmantelado. Senhor, graças a Deus, porque eu estou no caminho certo, e eu vou para o céu desse jeito. Que bênção. Aí o texto termina dizendo assim: e aquele homem que estava sentado lá atrás mal ousava levantar a cabeça aos céus, o rosto aos céus, e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Jesus está dizendo é: veja que oração bonita. Jesus está dizendo no final: e este saiu justificado para casa. Quem saiu justificado? O crentão que lia a Bíblia, o crentão que dava o dízimo, o crentão que estava lá na frente, todo orgulhoso de como ele era espiritual, ou o camarada lá atrás, coitado, cheio de pecado nas costas, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele que estava lá atrás esperava só em Deus pela sua salvação. Se você tem alguma coisa em que você se confia, retire essa confiança disso hoje. Se você acha que seu currículo cristão é bom, tem tantos anos de crente, já passou por tantas sociedades internas, já teve tantos graus de presidência, já foi presbítero, já é pastor. Se você tem alguma confiança nesse nível, diz: esquece, meu filho, encontre nisso somente refúgio, olhe para isso como se fosse esterco. Isso não tem valor algum. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz e nós cremos nisso. Segunda verdade que o texto nos ensina, meus irmãos, sobre a justificação, é que nós não anulamos a morte de Cristo. Nós não podemos fazer isso. A crença oposta, meus irmãos, não é uma coisa inocente. Às vezes a gente chega e diz: coitadinho, ele está meio equivocado só. Ele só acha que se ele tivesse a vida meio arregada dentro da igreja, ele está achando que ele é só um equivocado. Paulo diz: não, não é um equívoco. Não é uma coisa pequena. Ele diz: é uma coisa seríssima. Versículo número 17, é por isso que Paulo está tão preocupado com a igreja dos Gálatas, porque os irmãos da igreja dos Gálatas estão começando a achar que eu preciso de mais alguma coisa além de fé, que eu preciso de uma formulazinha a mais, que eu preciso de uma informaçãozinha a mais. Paulo diz: não precisa não, meu irmão. Versículo 17 ele diz: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Versículo 17 é difícil de entender mesmo. Tanto 17 como 18 é complicado. Tem um bocado de interpretação diferente sobre o que ele quer dizer aqui.
Na verdade, parece que Paulo está levantando uma objeção que as pessoas iriam fazer na igreja, que é a objeção que você vai ouvir da boca dos pentecostais que creem na doutrina semi-pelagiana. Eles vão dizer assim: pastor, não prega um negócio desse não na igreja, que se o senhor pregar que a salvação é só pela fé, pastor, vai ser uma bandalheira terrível, porque aí todo mundo vai começar a pecar achando que vai para o céu. Aí, pastor, vai ser um desmantelo só. A gente precisa de regras, a gente precisa manter todo mundo sobre as regras e dar uns comportamentos adequados para eles viverem, porque se eu disser que eles são salvos somente pela graça mediante a fé, que a justificação vem só pela fé, que a única coisa que eles precisam de ir para o céu é ter fé, já imaginou o que esse povo vai fazer? Já imaginou? Eles vão desembestar-se a pecar. Eu vi isso 1 milhão de vezes. É isso que Paulo está colocando aqui. Paulo está dizendo: por um acaso você está dizendo que Cristo está operando o pecado? Você está dizendo que o jeito que Deus fez as coisas em Cristo induz os homens a pecar, estimula os homens a pecar? Você está dizendo por um acaso que Cristo é pregador do pecado? Você está achando realmente que Cristo, quando diz que nós somos justificados pela fé, está te estimulando a pecar? Está estimulando você a fazer todo tipo de desgraça? Porque afinal de contas a salvação não vem porque você é muito bem comportado na igreja? A resposta de Paulo é categórica, versículo 17, ele diz: de jeito nenhum. Esse argumento é furado, e o motivo pelo qual esse argumento é furado é porque vocês não entenderam de que a fé em Cristo é a base da igreja, de tal maneira que se eu crer de forma diferente, eu estou destruindo a obra de Jesus Cristo. Veja o versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo coloca um princípio aqui bem simples. Paulo está dizendo: não, a doutrina da justificação pela fé não estimula ao antinomismo, não estimula a abrir mão da lei, não estimula uma vida devassa, não estimula uma vida de pecado. Pelo contrário, Paulo diz: eu na justificação tive uma transformação não só de status, mas de vida. Todos os que são justificados tiveram seus corações modificados, tiveram seus corações transformados. Todos justificados, eles agora vivem como novas criaturas. Então ele diz: eu destruí uma velha estrutura e remontei uma estrutura nova, de tal maneira que eu não volto a edificar aquilo antes, mas se eu volto a edificar a vida passada, eu me constituo um transgressor e não Cristo. O que ele diz é que eu me torno pecador, mas não Jesus. Se você quer viver uma vida de pecado, se você quer viver uma vida de transgressão da lei, não culpe a doutrina da justificação pela fé, culpe o seu próprio coração que não foi justificado. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque se eu pregar uma coisa diferente, eu estou anulando a cruz de Cristo. Mas se eu viver uma coisa diferente, eu estou confirmando que eu não sou um crente. Veja que coisa incrível, meus irmãos. Ele nos lembra de que, de forma indignada, ele lembra que eu preciso crer em Cristo para ser salvo. Mas se uma vez crendo em Cristo para a minha salvação, notem aí, versículo de número 19, ele diz: eu me torno outra pessoa. Então meu comportamento é modificado não para adquirir a justificação. Meu comportamento é modificado porque eu adquiri a justificação pela fé em Jesus Cristo. Veja o versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo vai usar uma figura muito bonita nos versículos 19 e 20. É a figura de morte e ressurreição. E ele usa a união com Cristo para explicar esses princípios. Ele diz: eu e Cristo somos um agora, de forma que a realidade de Cristo se torna a minha pela fé. Eu creio em Jesus e o que aconteceu com Jesus se torna o que acontece comigo. E de repente ele olha para tudo aquilo e diz: e Cristo, quando morreu sob a lei na cruz do Calvário, ele pagou a punição que era minha. De certa maneira eu cumpri a lei porque Cristo cumpriu no meu lugar.
Mas da mesma forma, Cristo ressuscita, e na nova vida em que Cristo é ressuscitado, eu sou ressuscitado com Ele, eu me levanto com Ele, de forma que agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Deus, eu vivo para o Senhor, eu estou crucificado com Cristo, eu ressuscito com Jesus. A justificação pela fé, meus irmãos, é mais do que uma informação intelectual, é uma transformação real que se processa no nosso coração, que nos faz crucificar o nosso velho homem. Sabe como é que eu crucifico o velho homem? É quando eu coloco ele no devido lugar dele. É quando eu simplesmente informo que os pecados estão sempre à porta, mas cabe a mim dominá-lo. É quando simplesmente eu não aproveito as ocasiões para pecar e me justifico depois dizendo, mas não deu, a carne era fraca. Paulo diz que eu preciso ser crucificado com Cristo. Jesus também já tinha dito isso. Quem quiser me seguir, vira após mim, tome a cada dia a sua cruz. E eu acho lindo quando Jesus diz que deve tomar todo dia a sua cruz. Ele está dizendo literalmente que todos os dias eu tenho que grudar-me na cruz. Não é pegar uma doença, arranjar uma mulher ruim. Não, isso não é tomar a cruz não, meu irmão. É todo dia pegar Sivaldo e grudar lá. E ele ficar berrando, dizendo, me tira daqui. E eu dizer, não, meu filho, fico aí. O seu lugar é aí até o dia em que você morrer, definitivamente. Eu gosto de uma palavra de um dos servos do Senhor da Reforma, que ele dizia, eu achei que o meu velho homem tinha sido afogado no batismo, mas o miserável sabe nadar. E ele levanta-se de vez em quando. Aí o apóstolo Paulo diz, é por isso que eu tenho que botar ele na cruz e grudar ele todo dia lá, verificar se os pregos estão segurando ele, crucificar os meus desejos, crucificar a minha vontade, não estimulá-las, não motivá-las, não fazer com que eu me sinta mais e queira mais de mim mesmo, não mais meus planos, não mais meus sonhos, não mais os meus desejos, não mais os meus interesses. Eu tenho que ficar na cruz, porque quando o meu eu está na cruz, Paulo diz, acontece um milagre em Cristo, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo dizendo, eu fiz uma troca de forma que os desejos de Deus são os meus desejos, que a vontade de Deus é a minha vontade, e quando a minha vontade e a de Deus entram em choque, eu pego a minha e boto na cruz. É isso que eu faço. Ele diz, eu crucifico o meu eu, para que Cristo vive em mim. Todos aqueles que são justificados em Cristo, foram agora ressuscitados também em Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo diz, o comportamento de alguém que é crente, que é justificado, não precisa de regrinhas e de leis religiosas e da igreja para manter no lugar. Às vezes a gente acha que é assim, pastor, tem que ter regra nesse negócio, pastor. Coloque a regra, leva o menino para a praia, mas fique de olho neles. Tem que fazer acampamento, porque senão o menino vai pular no carnaval, pastor. Não pode, a gente tem que segurar essa pirraiada. Não, meu filho, é porque você está achando que é isso que segura crente. Mas ele vai ficar naquela frasezinha do me segura Jesus no carnaval. Não, meu filho. O que segura o crente são cravos de uma cruz de Cristo. É isso que segura o crente. Porque se for as condições da vida, a mudança de uma cidade para uma cidade onde ninguém te conhece, fará você enfiar o pé na jaca e fazer tudo quanto é desgraça. Ir para um lugar onde se propicia o adultério e a prostituição vai fazer você enfiar o pé na jaca. Encontrar uma caixa registradora aberta na sua empresa, sem ninguém olhando, sem câmera, vai fazer você enfiar o pé na jaca. Encontrar uma roleta quebrada no ônibus, ou um orelhão quebrado fazendo ligação de graça, vai fazer você enfiar o pé na jaca. O que o texto está dizendo é que você não precisa de regras externas. Você precisa de um coração crucificado. É isso que nós precisamos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que a minha vida é diferente. Olha o versículo 20, ele diz,
E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a mim mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz: não venha com essa história de que pregar a justificação pela fé somente, que pregar que eu só preciso da fé, estimula os crentes a pecar, porque aqueles que foram justificados pela fé vão evitar o pecado, vão fugir do pecado, não porque tem uma regra religiosa, mas vão evitar o pecado, porque simplesmente o seu eu foi crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário também, e ele ressuscitou uma nova criatura. Charles Spurgeon dizia uma coisa bonita, ele dizia assim: Deus não leva ladrão para o céu, porque senão ele vai bater a carteira dos anjos. Antes nós somos transformados aqui, segundo a imagem de Jesus Cristo, para que o nosso caráter se conforme com o caráter de Jesus Cristo, e Ele faz isso em nós, Ele muda a nós, e não para a nossa salvação, mas porque todos os salvos estarão crucificados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Ah, pastor, mas qual é o problema em ter algumas regrinhas assim? Pastor, é melhor esconder. Uma vez eu vi isso de um pastor. É bonito isso, realmente é assim que funciona, mas se a gente disser isso na igreja, já imaginou uma bagaceira? Não pode dizer isso para a igreja não, só nega essa informação, não diga não. A gente chega e diz para eles assim: crê em Jesus Cristo, aí eles vão para o céu, mas para fazer com que eles vivam vida santa, a gente bota um bocado de regrinha para eles viverem vida santa. Paulo diz: isso é sério. Quando eu faço isso, versículo 21, eu anulo a obra de Jesus Cristo. Quando eu ensino na igreja de que eu preciso fazer determinadas coisas para ser salvo, quando eu creio que eu preciso me esforçar para ser salvo, quando eu creio que as minhas obras vão me ajudar a ser salvo, Paulo diz: eu estou anulando a graça de Deus, versículo 21. Sabe o que eu estou fazendo? Em outras palavras, está dizendo: para que é que Jesus veio mesmo? Perdeu o tempo dele, precisava não, e fazia sozinho, não precisava de Jesus fazer. É esse o princípio que está por trás dessa pregação, meus irmãos. Jesus não precisava vir. Tem santo demais nas igrejas, tem gente boa demais na igreja, tem irmão que nem lembra mais quando foi que pecou, porque os cabas são rochedos, eles estão indo para o céu à força, eles estão lá com toda disposição. E de repente Paulo diz: quando eu me comporto assim, quando eu penso assim, quando eu creio assim, eu estou simplesmente cuspindo na cruz de Jesus Cristo. Eu estou dizendo: Jesus, você perdeu o seu tempo, podia ter ficado no céu, a gente faz tudo sozinho aqui, pode deixar com a gente que a gente chega lá. Paulo diz: eu estou anulando a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, o que é que Cristo fez? Segue-se que Cristo morreu em vão. Para que Cristo veio? Para você achar que vai para o céu com seus próprios pés? Para que Cristo veio? Para você achar que por ser um bom cristão, um bom crente, você vai para o céu? Não, meu filho, Ele veio para te levar para o céu. Foi para isso que Ele veio, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Era assim a nossa condição. A justificação pela fé veio para dizer: sem Jesus Cristo, meu irmão, você seria um excelente crente, pregador do evangelho no inferno. Você será um bom frequentador de igreja, com a Bíblia toda decorada no inferno, porque lá Satanás está. Satanás frequenta a igreja, Satanás conhece a Bíblia Sagrada, até oração ele faz. E a Bíblia nos diz que ele é melhor do que muita gente, porque ele nem ateu é. Ele crê e estremece. Ele tem mais medo de Deus que muito crente. Mas vai para o inferno do mesmo jeito, porque Cristo não morreu por ele, e ele não tem fé em Jesus Cristo, porque não foi concedido a ele esse privilégio. Eu e você, meus irmãos, somos salvos, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, realizando toda a obra necessária para a minha salvação, e me deu uma única coisa necessária: Ele me concedeu a fé.
e eu, crendo em Jesus Cristo, sou salvo. E essa é a pregação da Reforma, e é essa a pregação da Igreja Presbiteriana no Largo da Paz. É isso que a gente precisa anunciar, sem nenhum medo, sem nenhum assustado, achando que nós vamos estimular os crentes a pecar, porque aqueles que são sujos vão sujar-se mais, mas os que forem limpos pelo Senhor crucificarão a sua carne na cruz do Calvário e ressuscitarão em Cristo Jesus e serão nova criatura em Cristo. Viverão conforme a lei do Senhor. Aí agora eu olho para a lei com outra perspectiva. A lei agora não é uma coisa que me obriga a manter-me na linha. A lei agora é um prazer que surge no meu coração, porque o Espírito Santo que habita em mim gravou a lei nas tábuas do meu coração. Aí é diferente. Aí ao contrário do que o mundo diz, que a ocasião faz um ladrão, quem disse isso? Foi o diabo, foi o pai da mentira, porque não é. Meu pai me ensinou exatamente o oposto. Ele disse: meu filho, a ocasião não faz um ladrão. Um homem honesto vê uma coisa na sua frente e não pega, se não for dele. O coração muda toda a condição. Não é porque eu estou vendo a facilidade para pecar que eu vou pecar. Aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua velha natureza e ressuscitaram com Cristo Jesus. Nós temos então, meus irmãos, alguns desafios para nós estabelecermos hoje. Primeiro é o seguinte, que a coisa que o homem mais necessita, que os homens mais precisam saber, é que Cristo morreu na cruz do Calvário para a salvação deles, e de que a salvação é adquirida porque nós cremos em Jesus Cristo. E o que o mundo precisa ouvir novamente é que a eternidade será definida pela nossa fé, pela crença. E não é crer em que Jesus pode fazer milagre, porque qualquer um pode crer nisso. É crer no Jesus Cristo que morreu para me dar a vida eterna, para me garantir a salvação na cruz do Calvário. O mundo precisa novamente ouvir que a justificação é pela fé, e de que eu sou visto por Deus como justo, somente porque eu criei. É por isso que Ele não passa na minha cara os meus pecados. Não passa porque Ele não os vê. Ele não os vê porque Ele vê Cristo na minha frente, e Cristo é puro demais para Ele ver qualquer coisa nele. Nós somos justificados em Cristo pela fé. A justificação, meus irmãos, a segunda coisa que nós precisamos lembrar é para a igreja, é que Ele não vem por obras da lei. Queridos, pegue tudo aquilo que te dá confiança na salvação. Pegue todas aquelas informações que você olha para o lado e diz: como é que eu tenho certeza de salvação? Sou um bom crente, estou há muitos anos nessa igreja, sou membro fundador dessa igreja, fui batizado por fulano, meu casamento quem fez foi cicrano. Porque eu estou aqui desde o início, porque eu sou servo do Senhor e eu oro 2, 3 vezes por dia, eu leio a Bíblia não sei quantas vezes. Pega tudo isso e jogue no lixo. Jogue no lixo. Você não precisa dessas informações, você não precisa dessas suas obras. Isso aí não é necessário para a sua salvação. Eu preciso lembrar isso para as igrejas hoje de novo. Eu preciso lembrar para todos que estabelecem currículos achando de que pelos seus méritos irão chegar no céu. Olha como é que se comportarão os ímpios quando chegarem lá na porta do Senhor e o Senhor estiver com ela trancada. Eles vão bater dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós curamos, nós pregamos o Senhor, nós fizemos tudo isso em Teu nome, Senhor. Olha o nosso currículo cristão. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Currículo cristão não faz a menor diferença. Não faz diferença. Eu preciso dizer isso para a igreja. A igreja precisa de novo ouvir a voz de Lutero dizendo: não é por obras da lei, é por causa da fé. E é isso que nos leva, meus irmãos, a nos motivar. Precisamos crer em Jesus Cristo realmente. Precisamos realmente crer em Jesus e descansar nisso. Queridos, nós somos às vezes levados a colocar um peso enorme sobre as nossas costas, quando Cristo tirou esse peso de nós. Que alegria é saber, meus irmãos, que Deus não olha para nós com a cara feia. Que alegria é saber que Deus não está irado contra nós, que Ele não está com raiva de nós, porque Cristo Jesus morreu para tirar essa cara feia de Deus em relação a nós. Ele olha para nós e nos enxerga justos. Ele não vê um único pecado em mim,
Ele não vê um único pecado em você, e o motivo pelo qual ele não vê é porque todos esses pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Os que eu fiz, os que eu pratiquei hoje e os que eu vou fazer amanhã, já estão todos na cruz do Calvário. Ele olha para mim com um olhar de amor e de misericórdia. Eu não preciso ficar com medo dele, ele cuida de mim. Ele me ama. Para que eu fico com peso nas costas? Por que eu fico tão desesperado? Ah, pastor, porque eu não sou perfeito. Não é mesmo, meu filho. Você não vai conseguir nunca ter essa vida toda certinha. Não vai conseguir, não. Então para de colocar essas coisas na sua cabeça e entrar em desespero. Ah, porque desse jeito? Ah, meu irmão, dobre os joelhos, peça perdão ao Senhor e está resolvido o problema. Mas pastor, e se eu fizer, não peque de perdão de novo, meu irmão? É essa a nossa vida, rogar a Deus misericórdia e perdão, porque é assim que Ele limpa a nossa ficha sempre. Nós somos ficha limpa. Ah, mas a gente tem medo de Satanás, que ele é acusador. Não, meu, ele é fofoqueiro, é diferente. Tem que ter medo de Jesus, é Ele que é o acusador. Ele é que vai acusar os ímpios no dia do julgamento final. É Ele que vai dizer, você faz isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. A palavra para Satanás, a palavra para acusador ali, não é acusador formal, promotor de justiça. O diabo não tem parte no julgamento, não. Ali é para fofoqueiro mesmo. E ele fica espalhando. E toda vez que ele espalhar alguma coisa que você fez, ele diz, fiz mesmo, meu irmão, mas Jesus já me limpou. E daí? Davi caiu com Betseba. E é chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus limpou. E Betseba caiu com Davi. Mas o texto chega lá em Mateus e diz assim: e de Davi com Betseba, aquela mulher de Urias, teve Salomão. E aí você chega mais um pouquinho embaixo, e aí veio Jesus, que é prova maior de que eles foram perdoados. O Senhor nos perdoa os pecados. E Ele nos faz isso porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Não tem pecado que não possa ser perdoado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, pastor, então agora vou aproveitar. Ah, meu filho, isso é o pensamento de quem vai para o inferno. Que a última lição que eu tenho que lembrar é que confiar em Jesus Cristo e munir a Ele em fé vai mudar a minha vida. Eu vou pegar o meu eu e vou crucificar na cruz do Calvário. Ah, pastor, então posso enfiar o pé na jaca? Claro, meu filho, agora não reclame quando estiver no inferno, fica tranquilo. Porque o princípio é que todos aqueles que foram justificados por Cristo foram crucificados juntamente com Cristo também. E nós não vivemos mais para nós mesmos, pelo contrário, nossa vida agora será regrada, será conduzida pela lei do Senhor. Andaremos conforme a mão do Senhor, nós não vamos cair em pecado, porque a vida do cristão não é mais prazer em pecar. Mesmo que ele peque, o seu coração o atormentará até o momento que ele chegar na presença do Senhor e se render e rogar perdão. Ele não tem mais prazer nisso, mas pelo contrário, ele viverá a vida santa, na certeza plena de que ele já vai para o céu. Ele só está se preparando para chegar lá. Ele já vai para lá. Então, crer em Jesus Cristo e ter os meus pecados perdoados não me dão salvo-conduto para pecar, mas nos estimulam a ser mais santos ainda todo dia. Que Deus tenha compaixão de nós e nos faça levantar de novo essas bandeiras, as bandeiras antigas, doutrina velha mesmo. Mas como diz Marcos Graconato, ele diz, doutrina velha que faz igreja boa. A gente precisa lembrar disso, de que as antigas doutrinas da fé, a justificação pela fé ainda é nossa bandeira. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus nos ajude a crermos nisso, e praticarmos também. Que Deus nos abençoe.